Boa tarde, começa agora o Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e apresento o Web Divan com psiquiatra, psicanalista e meu amigo Eduardo Martins. Boa noite, Du. Boa tarde. Boa tarde, Du. Boa tarde, ainda tá cedo. Tudo bom? Oi, boa tarde para você que está assistindo a gente hoje. Bem-vindos de novo ao Web Divan. Lembrando que você sempre pode entrar na nossa página do Facebook, a página do programa, facebook.com/programa Web Divan, sem o tio, e dizer pra gente quais são as suas questões, suas paixões, seus medos, alegrias e tristezas, enfim, quais os temas que você gostaria de ver abordados aqui nesse nosso divã cibernético semanal, né? Exatamente. E nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje, antes vou mandar um beijo para os internautas que já estão aqui, nosso chat, um beijo, Adri Santos, saudades de você, né, poder ver o vídeo, né, Adri, um beijo para você, um beijo para todo mundo que está aqui assistindo. O Eli também está aqui, um beijão para você, Eli. Ana Maria, querida, um beijo para você que está aí no trabalho assistindo o Web Divan, um beijo para todo mundo que já está logado. E hoje vamos falar um pouco, né, sobre o tema central, orientação profissional. E para isso estou aqui com a nossa colega psicóloga Deise Navarro. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Nada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É difícil decorar o boa tarde, viu, Dedê? Mudou faz pouco tempo, né? É por isso. Você tá vindo Muitos bem, anos. Eu estava indo bem noite. até hoje, escapei e fui pro boa noite de novo. É que a última vez que eu vim foi à noite. A última vez que você veio foi à noite? Vai ver que foi isso. É, com certeza, estou na noite ainda. Bom, a Dedê trabalha com a Deise trabalha com isso, né? Eu chamo ela de Dedê, a minha amiga. Então, mas a Deise trabalha com isso. Com orientação profissional. Aliás, depois vamos dar o endereço do site também, eu já vou aqui no nosso chat, que tem as outras entrevistas no Web Divan sobre orientação profissional, mas cada uma das entrevistas a gente focou uma direção da orientação profissional e a Deise vai explicar um pouco pra gente o que é orientação profissional e qual é o nosso foco, enfim, o que vamos falar, né, hoje sobre profissões. Orientação profissional, né, Dê? Por que a gente busca um profissional para fazer uma orientação profissional? Bem, a orientação profissional é um ramo da psicologia e da pedagogia durante muito tempo, meio recente, porque antigamente havia-se poucas opções de escolha profissional e pouquíssimas pessoas iam realmente, efetivamente, até um curso superior, né? Era também reservado para poucas pessoas. Hoje em dia é que a gente tem essa gama de cursos e universidades. A orientação profissional, ela surge chamada mais como orientação vocacional, que era um trabalho escolar para ajudar, então, os adolescentes a escolherem uma profissão. Isso é recente, dos anos 80 aproximadamente, quando começa, então, a ter a possibilidade de ir para uma faculdade e fazer um curso superior. Bom, o mundo do trabalho foi desenvolvendo enormemente e hoje a orientação profissional ela não só consegue ajudar esses jovens que estão na primeira escolha, mas também outros profissionais que estão com qualquer tipo de mal-estar dentro da profissão, ou uma reescolha, né? Então estou no meio do curso, eu percebi que eu fiz uma escolha errada, não sei o que fazer para mudar, ou alguém que queira fazer um planejamento de carreira, então eu estou há algum tempo na minha carreira e quero como vai ser o meu futuro, sentar e planejar, então o orientador profissional pode ajudar. E também em casos de transição de carreira. Então, poxa, eu sempre trabalhei nessa área, cansei dessa área, quero mudar, como é que eu faço para mudar? Será que eu posso? Tem muito aquela sensação de começar do zero, que as pessoas têm esse receio. Então, o orientador profissional vai ajudar essas pessoas a perceberem que não é bem assim, e que é possível mudar, e que a gente tem mais é que aproveitar as muitas possibilidades que hoje nós temos. Então, uma experiência no consultório, inclusive, que atendi junto com a Deise, né? Que ele já era uma paciente minha que queria repensar a escolha profissional, tinha outros desejos de carreiras, enfim. E é muito legal, porque o trabalho de orientação deu para ela a possibilidade de continuar trabalhando, né? E ganhando dinheiro e podendo sustentar, porque quando a gente fala de trocar de carreira, a gente pensa, bom, mas e aí, né? Como é que eu vou fazer para estudar? Tudo de novo, trabalhar, como é que vai ser? E o trabalho de orientação foi muito legal nesse sentido. Primeiro porque ela achou exatamente onde ela queria, né, onde estava o desejo dela e conseguiu organizar, junto com a profissional, a Deise aqui,
como fazer isso, então traçar as metas e fazer isso de uma forma mais segura, né? Que não fosse ficar desempregada, etc. Acho interessante falar, Rê, também fazer essa diferenciação da psicoterapia para a orientação profissional, né? Embora a orientação profissional ela tenha um foco central na afetividade, na subjetividade das pessoas, ela também está mais voltada, ela está unicamente voltada para um objetivo que é o que fazer, então, com a questão profissional. Então, como é um objeto menos instável do que as relações, ela pode durar menos tempo, e aí você vai sempre ter um olhar para essa questão profissional, né? Lidando com as relações, lidando com as próprias escolhas, com os recursos da pessoa, como é que ela se vê. Então, é um trabalho de fortalecimento egóico, a gente pode chamar assim, mas com um objetivo muito claro. Então, muitas pessoas que não conseguem ir para a psicoterapia, não se sentem preparadas, têm alguma dificuldade, muitas vezes conseguem fazer uma orientação profissional. Mesmo porque, socialmente, né, às vezes ainda há preconceito, infelizmente, com a psicoterapia. E com a orientação profissional, não. As pessoas acham, puxa, que legal que você está cuidando da orientação. E às vezes é uma ponte para a pessoa depois de se tratar. Para a pessoa ter um primeiro contato com esse mundo interno da subjetividade e se interessar. Desmistificar, né? Muitos receios que estão ligados a um trabalho de um prazo maior, com uma profundidade maior também, que seria a psicoterapia. Você utiliza também os testes, Deise? Então, na verdade, eu utilizo um teste de personalidade e aí entendendo a personalidade da pessoa, o funcionamento psíquico dela e os conflitos que ela enfrenta, eu faço o link com a questão profissional. Tá. Eu não vou me aprofundar no que aparece no teste. Então, o meu olhar para o teste é sempre as relações e o funcionamento psicológico para poder, então, orientar. Porque não dá para orientar alguém que não sabe quem é, né? Então, também faz parte, parte principal da orientação profissional é o autoconhecimento. Que legal, não? Porque eu tive algumas experiências que não foram muito positivas, né? Que ficavam num nível muito... Inclusive, até eu lembro dessa questão de teste vocacional, eu lembro quando eu estava no colégio para definir minha faculdade, eu fiz isso, né? Não sei se vocês fizeram. E eu não sei até hoje porque que eu fiz medicina, né? Assim, me perguntam. Não estava no teu teste eu não vocacional? sei, tava. Mas estava medicina, astronomia, química, veterinária, daí tinha artes plásticas, era uma gama de coisas, cada coisa numa ponta. Eu falei, bom, tá, então vai medicina mesmo. Mas você conseguiu juntar as coisas, porque na verdade você é uma gama de coisas, né? Então. Eu acho que assim, isso é da tua personalidade. Agora, analisando o ponto do Edu no divã. Vamos eu no divã hoje. Não, de fato, essa questão profissional é um dos pilares centrais da minha existência, assim, porque eu sou realmente e quero cada vez mais coisas, sou super curioso, então sou ator, diretor de teatro, médico, daí psiquiatra, daí psicanalista, daí, enfim, quero ser chefe de cozinha, sabe? Tem umas coisas, fotógrafo, enfim, de pegar o hobby e de repente o hobby, a hora que eu sou tão Caxias, que a hora que eu vejo o hobby tá virando profissão, eu falo, não, para. Deixa como hobby isso, né? Não é à toa, né? Que eu sou apaixonada pelo Edu, que ele virou meu povo. É igual. Exatamente, ué. Por que a gente se identifica? Porque a gente é igual. Mas é muito interessante, né? Isso, porque as pessoas realmente têm muitas habilidades e antigamente a gente tinha uma ideia de que eu sirvo para tal profissão. Né? Então, eu tenho um dom, né? Até o termo vocação ou vocacional está quase sendo retirado do trabalho mesmo do orientador, porque ele dá uma ideia de que eu tenho um dom único e assim que eu descobri para que eu sirvo, vai dar tudo certo, né? Quer dizer, fomenta essa fantasia. Exatamente. Que é totalmente ilusória, né? E, na verdade, a gente é múltiplo, todos nós. Depende do quanto você pode, então, dependendo da profissão, você pode ter mais liberdade. Por exemplo, a medicina, você consegue fazer teus horários, então você consegue investir em outras coisas e tal. O quanto você pode, o quanto você está disposto, o quanto faz parte da sua personalidade, colocar energia em mais aspectos da sua personalidade, né? E voltando à questão do teste vocacional, o problema não é o tanto de profissões que ele te dá de opção, né?
Ainda que você é jovem, porque você é moderno, deu vários. Antigamente dava uma, tipo, Não, engenharia, direito ou nossa, era ou quase que medicina. um fato, né? Assim, exatamente. Você só vai se dar bem, uma condenado. condenação. Você só vai se dar bem se você fizer Exatamente. isso. A questão do teste é ele ficar sozinho. Ele sozinho deixa as pessoas mais angustiadas. Porque é o que você falou, o que eu faço agora podendo fazer tanta coisa, né? E outro, já levando a uma associação livre aqui, pensando nessa múltiplas habilidades, e eu percebo também que as pessoas, quanto mais recursos as pessoas têm, mais difícil é escolher. Porque você começa a abrir mão de muitas coisas que você é bom e que você vai fazer. E esse é um ponto que eu queria colocar também, porque uma coisa é você saber as suas habilidades, isso acho que é uma coisa que você deve trabalhar bastante na orientação, né? Assim, que é lidar também com as frustrações de você não poder abraçar o mundo. Né? Quer dizer, não dá para fazer tudo o tempo todo. Então tem fases da sua vida que uma coisa faz mais sentido do que a outra. Então acho que a questão é essa, né? Hoje, né, de acordo com a minha personalidade e hoje, de acordo com as minhas vivências e a bagagem que eu carrego, o que está fazendo mais sentido para mim? Onde eu quero focar, onde eu quero investir meu afeto, né, minha energia, enfim. Então, né, acho que isso é uma questão. Daí vem os pontos principais da orientação profissional. Primeiro é o autoconhecimento. Então não dá para responder essas questões se eu não sei quem eu sou, do que eu gosto, o que me interessa, o que realmente me dá desejo de fazer, aquilo que eu também não gosto. Então isso é um dos pilares da orientação profissional, é o autoconhecimento. E o outro, que é o foco, né, o objetivo para se fazer orientação profissional, é então estruturar um projeto de vida. Porque você pode perceber que você gosta de fazer uma ou outra coisa, mas que agora não dá. Ou vai dar um dia? Será que vai dar? Ou eu vou abandonar? E tudo bem, né? Depois se os planos mudarem. Mas você ter claro aquilo que você quer para a sua vida, ainda que seja mutável, mas ter algo mais ou menos estabelecido para você, te dá também orientação para onde ir, né? Você consegue se orientar, não fica perdido. E tentar também relaxar um pouquinho, né? Uma coisa é você saber, ter um pouquinho de consciência dos seus desejos, né? Pelo menos até um ponto que a gente é capaz, porque tem um ponto que a gente fica... E também poder relaxar um pouquinho no não controle, né? Desde, assim, de saber que por mais que a gente planeje o futuro, que a gente hoje tá, então tudo bem, estou mais consciente do que eu quero, do que faz mais sentido para mim agora, isso aqui eu gosto de fazer, mas talvez não queira trabalhar com isso e tal. Isso aqui eu vou deixar um pouco de lado, quem sabe para o futuro e tal. Agora, pode mudar tudo daqui a alguns anos, alguns meses, sei lá, né? E, enfim, também ficar tranquilo um pouco com isso, né? Então, por isso que o objetivo, né, o que a gente trabalha, mas eu vou falar um pouco mais do meu trabalho, que é um programa que eu desenvolvi, que é o Programa IN, que é a Integração da Identidade Profissional. Então, o objetivo é trabalhar a integração da identidade profissional. O que isso quer dizer? Que a minha identidade, então, fica bem estruturada. Eu tendo uma identidade bem estruturada, ela consegue ser flexível o suficiente para as coisas que a vida também nos traz, né? A gente fala de desejo, mas tem muitos limites também, né? Que nos são impostos no decorrer da vida. E coisas novas que a gente conhece e super te interessa. Eu até falando de uma coisa minha, quando eu comecei a fazer psicologia, que é a minha segunda formação, meu sonho era, eu vou realmente clinicar, sempre quis, realmente adoro. Mas eu fui descobrir orientação profissional no último ano da faculdade e foi a área, né, dentro da psicologia com a qual mais eu me envolvi até hoje. E foi algo assim apaixonante. E a hora que eu descobri, eu falei, nossa, então tudo que eu tinha planejado meio que se reorganizou. Eu mudei os meus planos de pós-graduação, de especialização, foram se transformando por algo que eu conheci no 5º ano. Porque é isso, a gente vai se deparando na vida com coisas que, né, na verdade, desafios e que tem tudo a ver com aquilo que você gostaria de fazer, como a TV, por exemplo, né? Eu acho que, tanto para mim quanto para você, era um desejo, né? A gente conversou sobre isso a primeira vez que a gente se conheceu, era um desejo que, pelo menos para mim, só teria sentido se tivesse a ver com o que eu amo fazer, que é psicologia. Então, enquanto não era o Web Divan, não era, né, não era a TV, mas juntar as duas coisas traz uma paixão muito grande, porque é isso, são duas coisas que você tem interesse e que de repente elas se combinam e podem se combinar.
Em relação aos desejos, eu acho que assim, principalmente para o adolescente, né, conhecer o desejo por aquela profissão e não só a aptidão para aquilo. Antes a orientação vocacional era muito voltada para a aptidão. Hoje eu percebo que ela é mais voltada para os desejos. Assim, em muitas escolas particulares, hoje o aluno ele tem a oportunidade no colégio, no ensino médio, de conhecer algumas profissões. Então, a escola tem um período que faz isso. Leva o aluno até um advogado, leva o aluno até um médico. Ele já pode curtir uma área e falar, eu gosto dessa área, me interesso por essa área. E aí já ir conhecer um profissional dessa área, que vai te dizer, olha, como eu trabalho, como é meu dia a dia. Isso é muito legal, né? Desde assim, poder Isso falar o que é o dia a dia daquela Exatamente. profissão. É importantíssimo, porque também quanto mais eu me aproximo das profissões, mais eu me aproximo dos dados da realidade. E aí eu saio um pouco da minha fantasia, daquilo que eu imagino que seria. Então, na medida que eu vou conhecendo os profissionais e que eu vou entendendo a ocupação propriamente, eu consigo fazer um contraponto e ver se aquilo ecoa em mim, se aquilo tem algum sentido, né? Aí você pode se desinteressar ou se interessar mais. Eu acho que o grande problema é que hoje as pessoas, os adolescentes ainda escolhem muito por causa dos amigos, por causa dos pais, ou porque ouviu falar, mas não se aprofunda. Que também é uma questão nossa aqui do Brasil, não há um trabalho de educação para a carreira, né? Não há um trabalho mais intenso nesse sentido, para que eles possam entender o que é cada profissão. E falando em desejo também, ao mesmo tempo que eu vou gostando, curtindo aquilo que me falam sobre a profissão, eu também vou percebendo em mim aquilo que vai ser mais difícil, se as minhas habilidades vão dar conta ou não, se uma pode suprir a outra e vai ter um equilíbrio. Então você vai conhecendo e se conhecendo, porque você consegue se ouvir diante de uma realidade, né? E a gente não tem muito tempo aqui no Brasil também, né? Em várias partes do mundo, eu sei que as pessoas, depois que terminam o colégio, têm um tempo, tiram aí alguns anos sabáticos, um ano sabático que seja. Viajam, e aí né? viajam o mundo inteiro e depois começam a entrar na faculdade, fazem aqueles ciclos básicos que abrangem várias possíveis profissões, quer dizer, tem uns 2, 3 anos de ciclo básico, até a pessoa poder depois decidir o que quer. Então, sei lá, eu quero a área biológica, vou fazer uns 2, 3 anos de ciclo básico da área biológica, depois eu vejo se eu quero medicina, odontologia, farmácia, nutrição, enfim, sabe? Então, assim, tem um tempo de maturação, parece que as pessoas fora vão entrando aos pouquinhos, né? Vão dar licença, Então, mas por vão que a gente conhecer. não tem esse tempo de maturação? A gente tem. Eu então, acho que teria. Teria, mas é uma coisa cultural de não ter, né? Cultural, mas eu acho que isso também depende muito dos seus pais, de como eles entendem a formação. Quando eu me formei no colégio, eu me formei nova, né? Fazia terapia na época e super desejava ser psicóloga. E aí o psicólogo e os meus pais juntos pensaram, o psicólogo falou com meus pais, olha, eu acho que ela poderia esperar um pouco para entrar na psicologia, trabalhar algumas coisas, conhecer algumas coisas, que isso vai ser muito melhor para ela quando ela entrar. E talvez nesse período, né, querer outras coisas, por que não? Mudar de opinião. É muito importante. É muito importante, mas ainda bem, né, que eu tenho os pais que eu tenho que falaram, não, tudo bem, fica o tempo que precisar, o tempo que você quiser, vai conhecer as coisas. E foi muito bom. Eu percebi a diferença na hora de estudar as matérias mais básicas, em que todos os alunos reclamavam e eu estava sedenta por estudar, porque eu já tinha ficado um ano sem estudar, né? Eu fiz um pouco de cursinho no final, mas eu estava um ano sem estudar, então eu fiquei sedenta por aquilo. Eu trabalhava, mas eu não estudava. Foi ótimo. Eu percebo no consultório muito, assim, inclusive essa é uma das principais questões de consultório, até porque carreira toma pelo menos 1/3 da nossa vida, né, assim, do nosso tempo. Então, é uma questão realmente que aparece bastante. E nos jovens, homens, eu percebo uma pressão maior do que nas mulheres ainda, por uma questão também da nossa sociedade, uma questão patriarcal, de que o homem tem que, enfim, ter uma autonomia mais cedo, ou tem que ser capaz de sustentar uma possível futura família. Então, assim, que o homem não tem muito tempo de pensar o que quer fazer da vida e tem que, enfim, ir logo, estudar, se formar e fazer pós da pós, né? Porque hoje em dia todo mundo estuda até os 40 anos de idade e, enfim, se formar e ser muito bom, ser o melhor e tal. A mulher, pelo menos da minha experiência de consultório,
tem um pouquinho mais de flexibilidade. Tipo, não, você pode, enfim, pensar primeiro, depois você vai ver. Né? Tem opções, porque eu sou mulher. Porque fica paira no ar, e isso é um fato, né? Assim, que a mulher sempre pode casar, né? Então, qualquer coisa você casa e não trabalha, enfim, acha um bom partido. É uma coisa que ainda é muito forte na nossa vida. É muito forte. Tem a segunda opção, né? Tem sempre o plano B. O plano B para a mulher. Né? Um beijo para você, louca varrida. Ela fala, eu não preciso de teste vocacional, já que sou louca varrida, eu vou ser gari. Aí ela pergunta, né? Ela fala sério. As pessoas ainda se interessam por profissões que não dão dinheiro, mesmo que elas estejam no resultado do teste vocacional. Então, as pessoas se interessam por profissões que não dão dinheiro, mesmo que esse seja o resultado do teste vocacional. A vocação dá lugar à sobrevivência. E o Adriano Santos, eu vou emendar a pergunta para a gente conversar essa questão do dinheiro. Ele fala que dizem que a única forma de você escolher a profissão da sua vida é parando para pensar como ajudaria o mundo se não existisse dinheiro. Tô bem. Eu ajudaria o mundo. Bem, respondendo a primeira pergunta da louca varrida. É muito relativa essa questão de dar ou não dar dinheiro. Óbvio, tem algumas profissões que têm menos espaço social, tem menos demanda social, que aí já vai da Adriana. Então, realmente, você não vai ter uma ascensão profissional tão rápida. Mas não necessariamente você vai escolher uma profissão que dê dinheiro e você vai se dar bem nela. Se você não tiver habilidade para aquilo, se você não tiver um desejo relacionado àquilo, né? Então, a gente ouve histórias de filhos, então o pai quis que fizesse medicina, faz medicina, termina, entrega o diploma e fala, olha, toma, agora eu vou viajar e vou cuidar da minha vida, né? E seria uma profissão que daria dinheiro, então já estaria meio caminho, né? Pelo menos aqui no Brasil, meio caminho já garantido. Então, as pessoas, quando vêm no teste vocacional, na verdade, eu não uso o teste vocacional, como eu disse, unicamente, mas o teste vocacional ele pode ser o primeiro start para começar uma escolha e que aparecem várias opções e nessas opções esteja uma que a gente imagina que não dê dinheiro, a pessoa que escolhe vai depender da condição financeira dela, dos pais e vai depender do desejo dela, porque também já ouvi histórias de pessoas que falam que largaram tudo e foram, né, se manter com o seu próprio dinheiro. Então o pai fala, você quer essa profissão, então você vai ter que pagar a faculdade. Tá bom, eu vou pagar. Então aí depende do desejo. Então depende muito da personalidade da pessoa e do quanto ela quer aquilo, né? Dar ou não dar dinheiro é muito relativo. Tem profissões que são que facilita um pouco, por exemplo, a engenharia, que hoje há uma demanda de engenheiros no mercado. Sim, então você vai ter um salário melhor. O professor, não há muita valorização aqui no Brasil, vai ter um salário menor. Mas eu também já vi professores que então resolvem dar aula em cursinho, que ganha bem, vai dar aula particular. Então tem saídas, desde que você faça uma escolha autêntica, que seja uma escolha daquilo que você quer fazer, daquilo que tem a ver com aquilo que você quer para a sua vida mesmo. Um exemplo que eu gosto bastante é do Caco Ciocler. Ele fazia engenharia, ele estava indo para o 4º ano de engenharia, os pais super felizes, é de uma família judia, então tem toda uma tradição, que, né, pessoas que se colocam na vida dos filhos, que dão opiniões mais fortes e tal. E o Caco resolveu fazer teatro no 4º ano de engenharia. Vou fazer teatro. Como assim teatro, né? Imagina isso 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Como assim você vai fazer teatro? Né? Não quero. Foi fazer teatro. Bom, Caco Ciocler, não preciso dizer muito mais coisas. Ele encontrou ali o potencial dele e falou assim, é isso que eu quero, mesmo passando mais anos da minha vida sem ganhar dinheiro, fazendo isso, não tem problema. Mas eu acho que por trás disso tem uma crença pessoal que é muito importante, do que eu vou fazer dar certo, eu quero, né? Por mais que você tenha que ter um investimento de energia, de desejo de fazer aquilo dar certo. E o quanto você acredita em você, eu acho que também é uma questão de autoestima, né? Que são aqueles pilares básicos da nossa vida, autoestima e liberdade. Que se a gente consegue trabalhar com a autoestima e com a liberdade dentro da gente, a gente vai longe, né? A gente consegue as coisas que a gente quer. Eu acho que essa questão do dinheiro é muito subjetiva mesmo. Primeiro, o que é dar dinheiro, né? Dar dinheiro para quem, né? O que você vai fazer com esse dinheiro? Quais são suas dinheiro ambições? você Quanto quer, de dinheiro? Né? Eu conheço histórias de pessoas que saíram de um estilo de vida extremamente de bastante ostentação, inclusive, e tal, e decidiram, quer saber, eu não quero mais essa vida, não quero mais esse estilo de vida. Eu quero uma outra coisa para mim, eu quero uma vida mais minimalista, quer dizer, e
enfim, um pouquinho mais de tranquilidade, um trabalho um pouco mais rotineiro, enfim, né? Tem histórias assim. Então, eu acho que a gente precisa, assim, de alimentos para nossa alma, né? Assim, então, o dinheiro, às vezes se você sabe usar bem, acho que sim, né? Tem gente que tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com aquilo e o dinheiro não alimenta. Então, assim, a questão é essa, né? O que te alimenta? O que alimenta o que te tira da cama diariamente? Quais são os combustíveis das suas motivações? Quer dizer, enfim, o que te faz fazer as coisas que você faz? E aí o dinheiro vira uma das questões e muitas vezes acaba sendo a menos importante, né? Eu percebo assim que o dinheiro às vezes é muito importante quando o resto não alimenta tanto. Então, pelo menos o dinheiro tem que dar para poder, enfim, conseguir outras coisas. Muita né? gente que trabalha no mercado financeiro fala isso, né? Tipo, eu não gosto do que eu faço, mas dá muito dinheiro. Pois então, o dinheiro... E às vezes faz sentido. Tudo bem, eu prefiro trabalhar e não gostar do que eu faço, ralar todo dia, o ano inteiro, mal-humorado, enfim, mas pelo menos eu estou ganhando meu dinheiro e eu sei que depois eu vou ter um grande prazer, eu vou conseguir uma recompensa, quer dizer, aquele ano de esforço vai fazer sentido para mim. É uma escolha, né? Sim. É uma escolha. Eu vejo mesmo em pacientes. Eu faço isso, não gosto tanto de fazer isso, mas me dá muito prazer a hora que eu vou viajar no final do ano, ou que eu posso tirar 30 dias de férias, ou que eu posso escolher o horário que eu trabalho, ou que eu... sei lá, onde está o teu foco, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que, assim, quando a gente vai envelhecendo, né, vai chegando mais perto da nossa idade, então vai chegando mais perto dos 40, não que eu tenha 40, tá? Mas quando a gente vai chegando mais perto, né, dos 40, a gente também reformula muita coisa dentro da gente, né? Você reformulou a questão da profissão, então quero repensar minha profissão, foi fazer outra faculdade, eu acho que a gente vai pensando também, não só como... Eu vejo muitas pessoas não pensando só como ajustar aquela profissão a um novo autoconhecimento, mas muitas vezes de mudar de profissão, mudar de conflito, né? Bom, é como eu costumo falar, né? A primeira escolha profissional tem que ser um pouco mais elaborada por causa disso. Você já você ainda não tem tanta maturidade, está entrando em contato com as profissões, né? É igual casamento, não dá para casar pensando em se separar, aí é melhor não casar. Então, tudo bem, a primeira escolha você vai lá e se aproxima e faz uma escolha, ainda que seja idealista, ainda que você imagine. E aí o dinheiro pode ser um dos critérios, né? Uma das coisas que pode estar ali envolvida e que vai contar para a tua escolha. Para o adolescente isso é comum, o dinheiro? Hoje em dia É mesmo? Hoje em dia porque a gente vive numa sociedade muito consumista, né? Então o consumo é algo que tem atingido os adolescentes de uma forma assim, impressionante. Já é próprio do adolescente, né, ter desejos de consumo, vivendo aquilo. Essa preocupação, porque o adolescente geralmente tem uma ideia de que ele quer consumir, enfim, de onde vem o dinheiro para consumir aquilo, não importa muito, né? Cartão de crédito não gasta dinheiro. Até decidir qual profissão, né? Então, eu tenho percebido isso, que às vezes aparecem adultos jovens aí, não vou nem chamar de adolescentes, né? Pessoas aí com seus 17, 18 anos, tendo que escolher uma profissão e preocupadas com a questão financeira mesmo, se vai dar dinheiro. E é engraçado porque há poucos anos atrás, sei lá, digo 5 anos atrás mais ou menos, eu não notava tanto isso. O adolescente ainda vinha com as questões mais idealizadas das profissões, quer dizer, enfim, status social, mas não vinculado ao dinheiro, mas ao papel da profissão, à identidade profissional mesmo. Então, você é um super engenheiro, um super advogado, um super médico, um super... Enfim, que na verdade são profissões também que estão caindo, né? Hoje em dia tem tanta profissão que está mais... as profissões criativas, né? Estão mais, enfim... Em alta, né? Tudo que você vai olhar para fora da caixinha está em alta. Então, todas as profissões criativas, em que você tem que pensar, em que as pessoas pensam mais. Hoje eu acho que tem muito a cultura da inteligência, né? Onde você consegue mostrar que você é inteligente, é onde você vai ser valorizado. Eu acho que da criatividade mesmo, né? Porque as pessoas também estão sentindo falta de espaços criativos, né? Que é importante, né? É muito importante. E é algo até que as pessoas às vezes acham, eu não sou criativa ou tal. Todo mundo é criativo, depende de como é que você usa. Criativo não necessariamente é artista, né? Não precisa ser artista. Você pode ser criativo e trabalhar no mercado financeiro, mas você pode ser criativo no mercado financeiro, não pode? No mercado é mais difícil também, né? Mas não dá. Você não pode ser um advogado criativo, sei lá, um padeiro criativo. Não é? Acho que a criatividade está em você estar, enfim, se reinventando a cada dia, ter essa possibilidade, né?
Agora, voltando à questão mesmo, né, do que os adolescentes hoje esperam e aí a gente pode até linkar numa transição de carreira futura, que às vezes a escolha é feita baseada nisso, na possibilidade de consumo. Tem outras questões que podem influenciar essa escolha e essa preocupação com o consumo, na escolha ligada ao consumo, que é o grau de sucesso dos pais. Então, assim, poxa, eu tenho tudo hoje. Será que eu vou conseguir bancar pelo menos 50%, né? Então tem uma fantasia de que será que eu vou conseguir viver a minha vida tão bem quanto eu vivo sem os meus pais? Voltando, isso a gente pensando numa classe onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior. Nas famílias mais simples, isso já não conta tanto, não nesse sentido, não que eles não queiram consumir. A gente fez uma pesquisa na USP, os desejos das pessoas com poder aquisitivo alto são os mesmos, os adolescentes com poder aquisitivo menor têm os mesmos desejos, todos querem as mesmas coisas, todos querem viajar, todos querem ter um barco, todos querem uma coisa. Mas se o adolescente com menor poder aquisitivo entra numa universidade, já é uma ascensão. Então ele lida melhor com isso, ele já imagina que ele vai se dar melhor. Isso também é interessante. Já né? É uma conquista, né? Não é assim o óbvio. Bom, você já tem dinheiro, é óbvio que você vai entrar numa então, universidade. Uma conquista. Não tem aquele parâmetro, eu tenho que atingir tal parâmetro. E aí, fazendo uma ponte com essa transição, que aí eu escolho vamos supor, esse aspecto principal, dinheiro, eu me envolvo nessa profissão, e aí lá na frente, às vezes eu vou ver que não era bem isso que eu queria, eu não gosto muito de usar essa expressão, não estou feliz, porque o trabalho ele não traz 100% de felicidade, é impossível. Isso é um ponto muito importante. Impossível. Né? Não existe esse trabalho que você vai sair sorrindo de casa e feliz e contente para trabalhar todos os dias. Não né? existe. Assim como casamento também não existe, né, a paixão e o amor todos os dias, certo? Então estamos conversados em relação a isso, ótimo. Estar bem não é estar feliz o tempo todo. Estar bem não é estar... exatamente. Estar feliz não é... enfim. Estar bem, né? Estar com equilíbrio. Estar bem não é estar feliz o tempo todo. Ao contrário. Horas você tá triste, horas você tá mais ansioso, horas você tá mais estressado, horas você tá mais calmo. Tem dia que você odeia o trabalho, tem dia que você não... né? Tem dia que você tudo não bem, não precisa mudar de profissão já, assim, né? Vai conversar com a Daisy Que também é uma questão, né? Que é a idealização. Porque hoje também a gente vive no mundo... A questão do consumo também nos traz a ideia do maravilhoso, do lindo, das fotos do Facebook, todo mundo feliz. E aí eu começo a formar ideais, né? Sobre ser totalmente feliz no casamento, na São profissão. as vidas editadas, né? Assim, Exatamente. A novela, o filme, o Facebook, o Instagram, né? E aí edita, qualquer né? coisa que comece a dar errado, porque dá errado, porque tem problema, a pessoa se desmotiva. E aí pode pensar numa transição de carreira que pode ser autêntico ou não. Eu já tenho de pessoas que chegaram querendo mudar de profissão e descobriram que não. No final das contas, não era essa a questão. A questão tinha mais a ver com a maneira que ela lidava com as relações profissionais que eram as mesmas em casa, né? Então a pessoa faz tudo o que pedem, tinha algumas dificuldades, do que propriamente. Ou pessoas também que percebam que querem fazer um plano de carreira e a profissão, sei lá, não é bem aquilo que ela quer fazer para o resto da vida, aí faz uma transição de carreira. Mas aí, como a Rê falou, mais maduro, melhor preparado, já tendo uma gama de vivências que te permite, e um autoconhecimento que te permita fazer outras escolhas, novas escolhas. Quer dizer, a experiência é importante, né? É importante. E você percebe que as pessoas estão um pouco sem paciência, e isso tem a ver um pouco com a nossa cultura, falando em Instagram, nossas culturas instantâneas, quer dizer, as pessoas acham que elas têm que entrar na empresa e virar vice-presidente no dia seguinte, não tem muito tempo, quer dizer, parece que essa noção dos antigos, né, de que tudo na vida tem um processo de desenvolvimento e você precisa de paciência e de tempo para vivenciar esse processo todo. Não dá para você pular daqui para cá, você demorou 9 meses para nascer, né, para uma fruta ficar madura, tem um tempo, quer dizer, tudo tem um tempo. As
pessoas não veem mais esse tempo, não estão afim, né? Mas eu não sei se é só da gente, né? Não sei se é só das pessoas. Eu acho que isso também é do mundo. A gente precisa realmente aprender mais rápido, se desenvolver mais rápido e pulando do mundo de hoje. Do mundo de hoje, isso né? que eu acho, dessa cultura mesmo, que a gente está inserido nessa cultura e a gente precisa tomar cuidado, porque a cultura tá aí, cobra um monte de coisa, mas que a hora que chega nos limites do corpo, enfim, né, e do próprio tempo, frustra. Muitos né? estudiosos estão se empenhando em pesquisar a respeito da nova subjetividade, que é a subjetividade contemporânea. Tem um psicanalista americano que eu gosto muito, que é o Christopher Lasch, que ele fala isso, né? O quanto a tecnologia mudou a subjetividade do ser humano. Então, a nossa noção de tempo, ela é totalmente diferente do que a dos nossos pais. Quando eu era criança, a gente recebia carta, a gente escrevia carta, esperava, batia foto, esperava revelar, às vezes queimava, não tinha como editar. Eu não acho, eu adoro a foto instantânea. Eu também adoro, mas eu achava legal também aquilo. Então, cada uma tem seus valores, né? Era aquele momento, né? Mas, óbvio, a tecnologia é maravilhosa, ela veio para nos ajudar e para ter experiências, né, super legais. Poxa, ver uma foto na hora eu também acho bem gostoso. Mas isso mexeu mesmo com o nosso tempo interno, nossa sensação de tempo interno, e aí a gente fica esperando. E isso acontece com a questão profissional. Então eu quero fazer as coisas acontecerem. E as pessoas estão num ritmo de fazer, né, também. Fazer. Há uma expectativa de produzir, né? A questão da produtividade é algo muito forte. Isso é muito preocupante, inclusive, porque é muito alimentado. Tá todo mundo infartando aí com 30, 40 anos, e daí que a pessoa para pensar né, no que ela está fazendo da vida dela. Gastrite, sinusite. Tudo, né? Porque realmente tem que produzir. Isso é uma coisa que a gente herdou muito dos americanos, né? Nos Estados Unidos tem muito essa cultura e disseminou para o mundo todo. A gente adorou, né? Essa coisa do tempo que você fala, né? A gente pegou isso, que é muito uma cultura americana. É diferente da Europa, né? Que ainda se dorme depois do almoço. Pois é, os países mediterrâneos, pelo menos na região mediterrânea. Na região mediterrânea, né? exatamente. E aí, nesse sentido, a orientação profissional também pode ajudar, que é como é que a gente lida com limites, né? Limites que a gente precisa se impor muitas vezes para nós mesmos. Como é que eu vou trabalhar até às 10, eu vou trabalhar no final de semana. Então, por que é tão difícil colocar esses limites, né? E limites que também vêm de cima, né? Lógico, não dá para chegar no chefe e dizer, olha, sinto muito, tô indo para a praia agora. Mas dá para dizer, olha, você está pedindo coisas que não fazem sentido, são duas coisas que não dá para fazer ao mesmo tempo, ou o prazo que você está me dando não é possível. O que acontece muito hoje em dia é que a gente acaba respondendo à demanda de tempo que nos é imposta, né? Então, é rápido, é para já. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir. E aí eu concordo com o que a Renata falou, que é meio que uma mentalidade que Jung diria, que é um inconsciente coletivo, Rê? Isso? Faz parte ou faz parte do... Eu não sei se é do inconsciente coletivo. Eu acho que no inconsciente do coletivo a gente tem todas as possibilidades, né? Tem tanto a possibilidade de querer pular o tempo e apressar o tempo, como tem a possibilidade... Eu não acho que é exatamente do inconsciente coletivo ou de um inconsciente coletivo social, mas é do mundo. Já é nosso, a gente já cresce vendo isso. É do momento que a gente vive, né? É do momento que tudo é mais acelerado. Do que o quê? Do que a gente viveu lá atrás, né? Tem tantas coisas envolvidas, né? Assim, a gente viver é uma batalha, gente, né? Não é um mar revolto, a gente tem que estar disposto. Às vezes tem uns momentos de calmaria, mas são raros, né? Agora, tem questões econômicas. Eu estava lendo uma matéria outro dia de que também na Europa, só que daí nos países, na parte mais nórdica da Europa, então na Inglaterra, na França, então, são países um pouco mais industrializados e com essa cultura um pouco mais da produtividade aflorada, que está havendo uma guerra, uma luta muito forte entre gerações. Por causa de questões econômicas, de desemprego que está altíssimo, então está todo mundo lutando pela própria sobrevivência. Então nas empresas, os mais velhos lutando pela
experiência que eles têm, pelo papel, o valor que eles têm dentro das empresas e tudo mais, e os mais novos querendo mostrar a capacidade de produtividade que eles têm, enfim, o frescor aí das ideias da juventude, enfim. Tem gente morrendo, morreu uma pessoa de trabalhar, eu acho que foi na França. Acho que foi eu não lembro agora a nacionalidade, não era um francês, mas na França morreu uma pessoa que trabalhou 72 horas e infartou. Jovem, 20 e poucos anos. Então, são questões também que é do mundo, quer dizer, eu preciso sobreviver, eu quero lutar e não tem espaço para todo mundo, né? Em algumas profissões. Né? Tem isso também, né? É complicado, né? É bastante complicado, porque a gente está falando de uma demanda que ela é social e ela agora é globalizada, né? Então, falamos dos Estados Unidos ter nos influenciado, realmente é algo que a gente não vive só agora, agora a gente não vive só com as demandas aqui, com as solicitações e expectativas daqui, né? É uma coisa mundial e essa questão da tecnologia tem tudo a ver, né? Então, o quanto eu posso fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, quanto eu posso estar em muitos lugares. E aí a gente volta a pensar na subjetividade que fica muito fluida, né? Fica muito líquida e às vezes a gente fica um pouco perdido. Isso, relacionando à questão profissional, acaba nos atrapalhando com uma história dessa. A pessoa morrer de trabalhar, gente. Coisa triste, né? Óbvio, tem uma questão de sobrevivência envolvida ali. Mas não é só isso, né? Com certeza. Não é só isso, com certeza. Que outras fantasias estão por trás desse esforço que possa sobre-humano. motivar a pessoa a se colocar numa situação dessa, né? E acabar morrendo, é uma coisa Que tipo de pressão interna e externa que essa pessoa estava sofrendo, né? E aí, como é que a pessoa não consegue colocar limites? É uma pressão que é externa, né? Porque uma coisa é você passar fome um tempo, né? Mas não sei se morrer de fome. Agora, outra coisa é você morrer de trabalhar. Então, você... Quer dizer, as coisas ficam muito complicadas, ficam muito confusas, né? Os papéis, né? Como equilibrar os papéis. De novo, eu entro nessa questão do sentido, né? Das coisas que fazem sentido na nossa vida, né? Então, o papel da família, dos cônjuges, dos filhos, dos lazeres, né? Da festa e do trabalho, quer dizer, como equilibrar isso? Que o trabalho frágil, possa ser parte da vida das pessoas, né? E não o centro da vida das pessoas. Meio para a vida, né? É um meio para a vida. Isso, o que o trabalho pode te proporcionar e o que ele pode proporcionar para a sociedade. Porque também na hora que eu sou uma orientadora profissional, eu estou trabalhando, mas eu também estou fazendo algo pelo meu ser humano. Na hora que eu sou um médico, um psicanalista, né, uma psicóloga e outras, na hora que eu sou um padeiro, de todas as profissões, há uma demanda social a ser respondida. Então, que eu possa participar e aí com uma mentalidade mais do social, do coletivo, né? Porque também o mundo de hoje nos coloca muito individualistas, né? Essa questão, como eu posso ficar sozinho e conectado com muitas coisas, mas não necessariamente eu preciso do outro, né? Pelo menos é assim que algumas pessoas imaginam. E quando você escolhe uma profissão, saber o quanto você pode fazer pelo outro, o que você quer fazer pelo outro, que esse também seja um critério na hora de você escolher ou uma profissão, uma primeira escolha ou uma transição de carreira. O que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso fazer pela sociedade, né? Mas geralmente numa primeira escolha, principalmente para o adolescente está tão preocupado com o umbigo dele, né? Com o crescimento do... Tá nessa fase ainda, tem né? que ser, não tem nada de errado nisso, né? Que é difícil também para o adolescente olhar o que eu posso fazer pelo outro. Aí vem muito da orientação dos pais, né? Na escolha profissional dos filhos, que pode ter o lado bom desse auxílio, né? Olha, pensa isso. Não precisa entrar na faculdade agora. Como pode ter o lado negativo? Você tem que fazer medicina, você tem que fazer psicologia, você tem que fazer... Né? Muitas pessoas ainda escolhem as profissões dos pais. A participação dos pais, ela é imprescindível nesse momento, mas... Se ela for uma imposição, como você falou, ela pode trazer muito sofrimento. Não só para o jovem que escolhe, mas para os próprios pais, né? Porque aí mais para frente, aí ele tá mais velho, consegue dizer não a esse pai e ele vai fazer o quê? Outra faculdade? Então tem mais investimento de tempo, de dinheiro. Quando é que esse garoto vai entrar no mercado de trabalho? E aí tem um custo também que é social, né? Se esse rapaz, por influência do pai, por exigência do pai, entra numa faculdade pública, por exemplo, olha o custo que isso é para depois ele abandonar
olha o custo social que isso pode ser. Então, eu acho que precisa ter responsabilidade. Primeiro de tudo, o pai precisa atuar com responsabilidade sobre o que vai ser do futuro do filho. E abrir um espaço para discussão, porque a dificuldade dos pais, principalmente esses que impõem, é abrir mão dos planos que eles fizeram para os filhos e dar espaço para o plano dos filhos na vida deles. Então esse é o primeiro passo, então, também para os pais, quer dizer, conhecer os próprios desejos e o que está sendo projetado no filho e perceber isso, né? Assim, primeiro passo, saber o que é seu e o que é um fim, né? E lidar com a frustração que é o filho se tornar alguém que não era aquela... Exatamente, ser do mundo. Se tornar alguém que não foi aquela pessoa que você imaginou. Isso, se os pais conseguirem lidar com isso gera um fortalecimento na relação muito importante, muito significativa, né? Não só na adolescência, né, Deise? Não só na fase da adolescência. Acho que isso pode começar desde muito cedo, né? Se os pais tiverem pelo menos esse olhar, pelo menos essa pulga atrás da orelha de, opa, né? Será que isso aqui eu tô pensando em mim, nos meus desejos, nas minhas fantasias, em relação ao meu filho, ou se eu tô deixando espaço para descobrir quem vai ser essa pessoa que eu conheço, que eu coloquei no mundo e que agora eu quero descobrir quem é, conhecer, né? Espaço para olhar o outro, né? Que aquela criança não sou eu, descobrir aquela criança, né? Descobrir junto quem com é o esse tempo, outro, né? Não é uma extensão sua, né? As projeções dos pais, elas são importantes para a nossa formação, né? Então, se há um desejo, há uma expectativa em cima daquela criança, eu tô dizendo, olha, você pode, né? Estou estimulando. Exatamente, estimulando para o desenvolvimento. O problema é quando isso é maciço, né? Quando não há espaço para a frustração do pai, né? Eu me lembrei de uns pais que chegaram no consultório que pai, quando o filho escolhe o que eles não querem, mesmo quando eles são mais flexíveis, eles levam para ver se eu convenço eles a mudarem de ideia e voltarem nos pais. Então, assim, conseguir lidar com o próprio desejo, isso é realmente, como você falou, é um trabalho processual, né? Desde pequeno é importante. Agora, também acontece dos filhos escolherem autenticamente a profissão dos pais, porque também há uma identificação, né? Eu gosto, o profissional, às vezes eu quero ser o profissional que meu pai é, não necessariamente ter a profissão dele. Em outros casos eu quero ter a profissão dele. E aí, nesse sentido, se for algo natural, se for genuína essa escolha, não há mal nenhum, ao contrário, né? Já tem um caminho traçado, já tem de repente, sei lá, ter um consultório ali montado, tenho uma empresa já estruturada, tenho clientes com quem eu possa vir a trabalhar. Então, não há nada de errado nisso. O importante é, eu percebi que meu filho decidiu fazer o que eu fiz. Eu vou questioná-lo, né? Por que você decidiu isso? Então, gerar uma discussão e gerar uma reflexão. Não deixar as coisas se decidirem sozinhas, né? Soltas, né? O que acontece é que hoje, muitas vezes, os pais, por falta de tempo ou inabilidade, porque também tem uma coisa assim, meu pai me obrigou a fazer, eu não vou obrigar nada, então eu não vou nem falar o que eu quero. O que também é um problema, porque aí o filho fica uma fantasia de uma expectativa que ele nem sabe o que é, né? Então, poder falar o que você pensa, o que você quer, o que você gostaria. Eu ia adorar se você fizesse a minha profissão, de verdade, não precisa mentir para o filho, mas acho que você precisa pensar o que você quer para o seu futuro. Então, poder criar uma discussão dessas e poder... Quer dizer, precisa de uma intimidade, de um contato, de um espaço... relacionamento. De relacionamento. Comunicação, esse espaço, né? Criado dentro de casa. Criar esse espaço não é simples, né? Mas é extremamente possível e rico, né? Quando acontece. Eu acho que a gente pode até falar num outro programa dessa questão, né, de escolher a profissão dos pais, dessa expectativa, porque também tem um outro lado disso, né? Os filhos que escolhem as profissões dos pais e que acabam não sendo tão bem sucedidos quanto aqueles pais, e isso é bem problemático, né? Mas a gente pode fazer um programa só dessa relação, porque o nosso programa chegou no final, né? Então vou só ler a pergunta da Louca Varrida, que ela fala assim: me tira uma dúvida, tem cliente muito mala que o psicólogo tem vontade de pedir para a secretária falar que não está no consultório? Não, aí a gente não atende, a gente nem se compromete quando a gente não tem uma empatia,
né? Não quando é mala só, mas quando a gente não tem uma empatia. O psicólogo atenderia até o Bin Laden numa boa? Não, não precisa. Não. A gente pode escolher quem a gente quer atender. Hoje não, né? Hoje não. Hoje não. Hoje não. No futuro pode ser poderia Poderia ser interessante. Hoje eu teria medo, acho. Deise, muito obrigada pela sua Obrigada, participação no Webdivan. obrigada. Eu queria dar o site de orientação profissional para os internautas. Fala pra gente. É www.redop.com. E aí, o meu site é Rede de Orientação Profissional, então tem artigos de vários profissionais. Eu implorei para a Renata, mas ela ainda não teve tempo de escrever, vou pedir para você. Abordando assuntos relacionados à carreira, à escolha profissional, sempre buscando produzir ou propor uma reflexão, né? Não são textos assim, faça isso e consiga aquilo, tá? São textos mais reflexivos, mais voltados para ajudar as pessoas, porque não é fácil hoje escolher, são muitas opções, é muita pressão social, tem bastante coisa envolvida que dificulta a escolha. Por outro lado, tem muitas opções, né? Ainda bem, né? Dá pra colocar o desejo em prática, o que antes não necessariamente era possível. Tá no texto na Rede OP. No www.redop.com. Rede OP. Rede é OP, isso? de orientação de profissional. Rede de orientação profissional. Rede OP de pato. É isso aí. Deise, obrigada pela eu sua que participação no agradeço, Webdivan. Espero que você obrigada. volte muitas e muitas e muitas vezes. Voltarei. Obrigado, Deise. Obrigada, Du. Obrigada a vocês que assistiram o Webdivan. O Webdivan volta sexta-feira que vem, às 15 horas. Beijos.